Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Breves Notas. O meu nome é Ana Paula e hoje nós vamos conversar sobre o caso Lula e excepcionalidade da justiça. O nosso bate-papo hoje ele é mais rápido, mais informal, não vamos ter divagações filosóficas. Eu gostaria de conversar com vocês especificamente sobre o julgamento que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal dos casos que envolvem o ex-presidente Lula, mais especificamente sobre um agravo retido que foi interposto quanto ao habeas corpus 193726, que iria analisar no plenário a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que é o relator no Supremo da Lava Jato, sobre a incompetência territorial da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o julgamento dos casos envolvendo o ex-presidente Lula. Eu vou conversar com vocês sobre a excepcionalidade da justiça, particularmente a partir de 3 pontos, considerando o julgamento que aconteceu ontem no Supremo, em que ficou confirmada a decisão do ministro Edson Fachin sobre a incompetência territorial da Lava Jato, com o placar de 8-3. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre essa mega competência da Lava Jato. O que aconteceu é que a Lava Jato ela tinha um intuito messiânico de acabar incorporando dentro da sua plataforma de investigação e de processo todos os casos relacionados à corrupção. E mais especificamente, considerando que era um julgamento extremamente politizado, que tinha como foco acabar com o PT, o Partido dos Trabalhadores, existia uma seletividade na persecução penal que exigiu que a Lava Jato fizesse esse superacoplamento de competência. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os casos que a Lava Jato puxava competência, porque tinha um juiz especificamente escolhido para o julgamento, eles tentavam forçar um link com a questão da Petrobras. E eu digo forçar um link mesmo. Vejamos o caso do Lula. Existem 4 processos que correm contra o ex-presidente. Um deles é sobre o triplex do Guarujá. O segundo é sobre o sítio Atibaia. O terceiro é sobre o Instituto Lula. E o quarto é sobre doações ao Instituto Lula. Nenhum desses casos eles tinham uma conexão em tese direta com a questão da Petrobras. Mas os procuradores da República, que estavam responsáveis pelo caso Lula, eles tentaram forçar um link justamente para puxar a competência do julgamento do Lula para a 13ª Vara de Curitiba. Então, nós podemos concluir que a Lava Jato, que estava no Supremo sob a relatoria do Teori Zavascki, que depois foi passada para o ministro Edson Fachin, quanto à competência da 13ª Vara de Curitiba, eles tentavam puxar uma supercompetência, como se o fato de a investigação ela ter sido iniciada primeiramente em Curitiba pudesse puxar todas as outras investigações relacionadas à corrupção no Brasil. O segundo ponto que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a pacificação da jurisprudência. Isso porque ao longo do andamento do processo da Lava Jato, que a operação começou em 2014, houve um amadurecimento da questão da competência dentro do Supremo Tribunal Federal. E, especificamente, a partir do inquérito 4.130 de 2015, ficou definido muito claro que quando não existe uma conexão instrumental de casos com a Petrobras, isso não vai nem para a relatoria do Edson Fachin, que é o responsável, ministro relator pela Lava Jato, quanto para a 13ª Vara de Curitiba. Então, apenas os casos que possuem uma conexão instrumental direta com a questão da Petrobras é que passariam a ser julgados perante a 13ª Vara ou perante a relatoria do Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu é que o caso do Lula, ele se enquadrou como uma excepcionalidade, porque apesar de não existir uma argumentação real que linkasse o caso dele com a Petrobras, não tangenciar, porque a justificativa é que a OAS ela tinha contratos com a Petrobras, então os casos de corrupção eles envolveram o dinheiro da Petrobras, mas foi uma conexão extremamente forçada. Então há muito tempo
já vem sendo falado que o caso Lula não é para ser julgado na 13ª Vara, mas para obter a condenação e conseguir o controle que os procuradores da Lava Jato queriam, era necessário manter o julgamento do caso Lula nas mãos do juiz Sérgio Moro, que posteriormente passou, mas nós, como vimos na Vaza Jato, existia ainda assim um controle de quem iria julgar, como iria julgar, para justamente não perder essa conexão, esse objetivo, que era uma perseguição jurídica dos inimigos. Ou seja, um uso instrumental do direito a serviço da política, para interferir nos mecanismos de soberania popular. Então, quando o ministro Edson Fachin, ele finalmente acolheu agora, em março de 2021, as alegações quanto à incompetência da Lava Jato, ele nada mais fez do que ratificar uma jurisprudência que já vinha sendo consolidada pelo menos desde 2015, e o caso do Lula não poderia ser julgado de forma diferente. Se não existe uma conexão real, uma conexão instrumental do caso do Lula com a questão da Petrobras, não era razoável ser mantida a competência apenas do caso dele para a 13ª Vara de Curitiba. Aí eu já adentro no terceiro ponto da nossa discussão, que é sobre a suspeição do Moro. E agora nós entramos num ponto mais delicado da nossa conversa. Como vocês sabem, o Edson Fachin, quando ele fez o julgamento da decisão monocrática para reconhecer incompetência territorial tardiamente da Lava Jato quanto à 13ª Vara, ele ordenou que todos os HCs, as reclamações que tivessem objetos similares, eles fossem paralisados. E o que aconteceu? Quando foi interposto o agravo regimental, o Edson Fachin, ele, ao invés de remeter para a segunda turma, que é a turma que detém a competência para julgar o caso da Lava Jato, isso foi remetido para plenário. Por que isso foi remetido para plenário? E isso, mais uma vez, mostrando a excepcionalidade jurídica do caso Lula. Porque os HCs, eles vão para a turma competente. Só vai para o plenário quando envolva uma questão constitucional direta. Então, o ato de remeter a decisão monocrática que foi expedida pelo Fachin para o plenário, existe um jogo muito perverso que vocês vão entender e que tem a ver com a questão da excepcionalidade que nós estamos conversando aqui hoje. Acontece que a partir do momento em que uma decisão monocrática ela é remetida para ser julgada pelo plenário, os ministros eles vão analisar cada um dos pontos que foram colocados na decisão monocrática que foi expedida pelo Fachin. Dentre elas, a questão da suspeição do Moro, que era um dos habeas corpus que o Fachin entendeu que tinha um objeto similar e que por isso estava prejudicada quanto ao julgamento. Como o Fachin definiu isso na sua decisão monocrática, a partir do momento em que o plenário vai analisar a decisão dele, a partir da interposição desse agravo regimental, eles vão ter que passar pela questão: perdeu o objeto ou não perdeu o objeto? A partir do momento que se reconhecer, eventualmente, que houve a perda dos objetos, dos HCs e das reclamações, isso coloca em xeque o julgamento da suspeição do Moro, que foi expedida a decisão pela segunda turma. A segunda turma definiu que houve sim a suspeição do Moro quanto ao julgamento dos casos do Lula, através de 7 pontos que não vai caber hoje na nossa conversa, que, como eu falei, é uma conversa muito pragmática e muito rápida sobre o julgamento que aconteceu ontem. Vamos lá, a decisão da suspeição do Moro foi expedida pela segunda turma, que é a turma responsável pelo julgamento dos casos da Lava Jato. Acontece que o plenário não é órgão revisor da segunda turma, então essa decisão que foi expedida declarando o Moro efetivamente suspeito não poderia ser remetido para o plenário, porque existiria uma incongruência técnica aí. Então, qual que foi a artimanha que foi tentada? Foi justamente pegar essa decisão monocrática, porque contra a decisão monocrática cabe efetivamente o julgamento pelo plenário ou pela turma. No caso, como o HC do Lula não envolve uma questão constitucional direta, era para ter ido sim para o julgamento da segunda turma, da forma como foi defendido pelo ministro Lewandowski, mas a partir do momento em que foi para o plenário, que o plenário decidiu e foi soberano na sua decisão de que o agravo seria julgado lá e não na segunda turma, o grande pulo do gato é justamente nessa questão da discussão
sobre a suspeição do Moro. Por quê? Isso tem a ver com a prejudicialidade quanto às ações, aos recursos que tinham por objeto discutir coisas similares. Então, a partir do momento em que é definida a incompetência territorial da 13ª Vara, o que o Fachin está tentando sustentar para salvar o que resta da Lava Jato, de alguma forma, até tem algumas conversas que foram vazadas na Vaza Jato, que os procuradores comemoram, o Fachin é nosso, é para preservar o que restou, o que sobrou da Lava Jato. Se o plenário efetivamente entender que houve a prejudicialidade quanto aos outros objetos, o que ele vai estar fazendo é rasgar o regimento interno, porque ele vai retirar uma competência que é exclusivamente da turma e vai estar justamente questionando essa estabilidade político-institucional do próprio Supremo. Por isso, eu acredito, posso estar enganada, o julgamento ele vai continuar na quinta-feira que vem, no período da manhã, mas caso seja acatado esse ponto da decisão do ministro Edson Fachin, isso será um golpe institucional, certamente, mas que, de certa forma, confirma o que eu estou colocando aqui para vocês, que é a absoluta excepcionalidade jurídica do caso do Lula, que coloca em xeque, inclusive, o nosso sistema político, democrático, no qual o direito ele deve exercer uma função contramajoritária, uma função de efetivamente fazer a guarda da Constituição e fazer a guarda dos mecanismos legais que são protetivos, independente de quem seja o réu. O direito ele não pode ser utilizado como uma forma de instrumentalizar as mudanças que não são obtidas através dos votos. Isso é uma coisa muito séria, até me chama muito a atenção o que foi falado pelo ministro Marco Aurélio quando ele pediu peço vênia para não decepcionar o povo. Essa articulação do povo, quem é o povo? Qual é a vontade do povo? A vontade do povo é defender a Lava Jato? Que povo é esse? Isso é uma articulação, do meu ponto de vista, bastante fascistoide do que você elege como povo, não reconhecendo toda a heterogeneia que existe, para amoldar os interesses políticos momentâneos, o que é uma coisa muito séria. Por isso que o caso Lula ele é fundamental para a gente entender como o direito ele passou a ser instrumentalizado a serviço da política e ele traz nuances novas para o fenômeno que é chamado de lawfare, que é atingir objetivos que antigamente só seria possível através do uso das Forças Armadas. E isso precisa ser discutido para aperfeiçoarmos a nossa democracia. Agradeço por terem visto o vídeo até aqui, foi uma conversa bastante rápida, só para nos atualizarmos sobre o que aconteceu ontem, dia 15 de abril, no STF, sobre o caso do Lula. Se vocês gostarem de conteúdos como esse, deixem aqui nos comentários, cliquem em gostei, compartilhem com seus amigos e se inscrevam aqui nesse canal. Vamos nos pautar mais pela renitência, pela persistência do que pela resistência. Um abraço a todos.